Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12, versículo 26. Glória a Deus. Louvores bonitos que foram entoados ao Senhor. Parabéns. O grupo de louvor tem crescido, graças a Deus. Deus está trabalhando e capacitando pessoas a expandir a sua obra. Amém? A obra do Senhor necessita ser expandida. Nós não podemos ficar sempre aqui entre quatro paredes. Amém, amados? Nós somos uma igreja missionária. Os missionários têm que ir para o campo. Os nossos missionários estão começando a colocar os pés no campo para pregar a palavra. Amém? E isso é grande diante de Deus. Nós temos que ter a noção que quando nós saímos para pregar a palavra do Senhor, louvar, Deus irá nos abençoar muito. Muitas bênçãos serão derramadas. E é claro que não fazemos isso para receber, ou somente por receber. É claro que fazemos isso porque amamos ao Senhor. Amém, queridos? E porque somos gratos àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém, amados? Então diz assim, queridos, a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria de Salomão. No capítulo 12, o seu versículo 26 diz: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Amém, queridos? Então vamos falar hoje, ou a palavra do Senhor, vai falar conosco a respeito da nossa capacidade de cometer erros. Porque nós somos capazes de cometer erros. Amém, amados? Amém. Assim como somos capazes de acertar, somos capazes também de errar. Não é verdade? Então, amados, vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois nós vamos falar sobre alguém que mesmo errando, foi levado a um patamar de homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Para que nós entendamos que o errar, sim, faz parte da vida do ser humano enquanto ser humano carnal. Amém? Mas que não é isso que vai nos deixar num patamar onde Deus não quer que nós estejamos. Amém, queridos? E vamos entender, através dessa passagem bíblica, que vamos ler daqui a pouco, nós vamos entender por que o Senhor nos permite errar, para que possamos chegar a um lugar onde Ele deseja. Talvez, se não errássemos, não chegaríamos, porque não aprenderíamos. E estamos aqui para não errar, mas errando, aprender com os nossos erros. Amém, queridos? Olha só, a psicologia e a filosofia têm uma frase célebre sobre o erro. Essas duas ciências dizem assim: errar faz parte da condição humana. Só que elas também são unânimes, elas são uníssonas quando elas afirmam que não faz mal que erremos, desde que estejamos aprendendo com os nossos erros. Ou seja, para a psicologia e para a filosofia, o erro pode vir, sim, porém vem com uma missão de me fazer aprender, de te fazer aprender, para que aquilo que ocorreu não ocorra mais. Amém? E para que as consequências daquilo que façamos ou fizemos ou venhamos a fazer, apesar de sofridas, de sentidas por nós, não venham mais a nos causar prejuízo ao longo das nossas vidas. Amém, queridos? A filosofia é uma ciência, não sei dizer se a filosofia é uma ciência exata, acho que não, mas é uma ciência humana, não é verdade? Que faz com que nós pensemos. E nós precisamos da filosofia. Por que nós precisamos da filosofia? Porque nós precisamos pensar. Amém? Nós precisamos pensar, amados. Pensar em todas as coisas que
que vamos fazer, pensar naquilo que desejamos, pensar nos passos que estamos dando, pensar naquilo que queremos para o nosso futuro, pensar naquilo que aconteceu no passado e que não queremos mais que aconteça. Amém? A filosofia nos ensina a pensar. A psicologia estuda um pouco do quê? Do eu humano, não é verdade? Por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? O que me leva a agir assim individualmente? O que me leva a agir assim no meio de um grupo social, no meio da sociedade? Todas as duas admitem que o errar faz parte da condição humana. Porém, todas as duas também dizem que o erro vem para o nosso aprendizado. O erro vem para que nós possamos aprender, queridos, e através do erro crescer. Eu costumo dizer que nós, seres pensantes, temos que ser inteligentes. Como é que é isso, pastor? No momento que eu cometer o erro e no momento que as consequências vêm sobre a minha vida, o que eu faço com isso? Eu pego isso, coloco tudo numa sacola e jogo fora. Não. Exatamente ao contrário. Eu pego tudo isso e começo a raciocinar sobre isso. O porquê disso? O porquê dessa consequência? Qual a atitude que eu tomei? Não é verdade? Para que aquilo acontecesse. O porquê está acontecendo determinada circunstância? Por que eu estou envolvida em determinada circunstância na minha vida? Existe uma razão. Amém? Não é? Nós sabemos que na nossa vida, enquanto cristãos, nada acontece por acaso. O homem natural, ele acha que ele vive ao acaso, não é verdade? E ele não acha, querido, ele vive mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o homem natural, aquele que não acredita no Senhor e nem na sua palavra, ele vive a sua própria sorte. Mas o homem que não é natural, o homem que é espiritual, que conhece ao Senhor, que já abriu o seu coração, a sua vida, né? O seu ser para Jesus entrar, ele não vive mais a própria sorte. Ele já começa a viver a sorte que Deus preparou para ele. Amém? Ele já começa a traçar o caminho que Deus preparou para ele, o caminho que o próprio Deus traçou. Quando nós lemos o Salmo de número 138, que Davi fala, né, sobre a capacidade que Deus tem de sondar o coração do homem. É muito importante aquilo que Davi fala, né? Porque Davi, ele descreve um Deus de uma forma diferente. Ele descreve um Deus que quase desce do seu trono por causa de alguém. Ele descreve um Deus que tem a capacidade, aquela capacidade que ninguém tem, que eu não tenho se eu olhar para você e que você não tem se você olhar para mim. É o 139, coach? 139, né? A capacidade de ver por trás de tudo aquilo que nós colocamos à frente. Porque quem coloca somos nós. Amém? Se há algo entre nós e Deus, quem criou esse algo? Nós. Somos nós que criamos as coisas que ficam entre nós e o nosso Deus. Mas olha, infelizmente, não adianta, ou felizmente, não adianta, né? Eu digo assim, para uns infelizmente, para outros felizmente. Para mim, de uma forma particular, felizmente não adianta. Porque tudo aquilo que eu coloco diante de Deus, que eu posso colocar e que venha me impedir de ter uma comunhão com Deus, glória a Deus, porque Ele olha por trás daquilo. Amém? Eu digo que o Senhor tem um grande olhar de raio-x. Não é verdade? Cadê o Sassá? O Sassá que fez um curso, né, de radiologista, né? Como é que você olha, Sassá, quando a pessoa está por trás daquela máquina, né? O que você vê, né? Você não vê mais a roupa, você não vê mais nada disso, né? Você vê aquilo que está por dentro, porque você precisa detectar se há algum problema naquela pessoa de saúde. O olhar do Senhor é mais profundo, Sassá. O olhar do Senhor invade mais. É um olhar invasor, né? Às vezes a gente se constrange
com o olhar do Senhor. Não é verdade? Por quê? Porque Ele invade. O Senhor invade, Ele vai, Ele olha. Não adianta dizer, não quero pensar nisso, já pensou. Não é verdade? Não quero que isso passe na minha mente, já passou. Já passou e Ele já viu. Não é verdade? Mas Ele não está lá dizendo, olha, eu estou vendo o que está passando na tua mente. Não. Não. Ele está assim, olha, Ele está na dele, né? O Senhor está na dele. Aí Ele vai dizer, o meu filho, que me conhece e que pensou isso, ele vai se prostrar diante de mim, vai pedir perdão e eu vou perdoá-lo, porque eu sou um Deus perdoador. Amém, queridos? E graças a Deus por isso. Já pensou se não tivéssemos a chance de sermos perdoados 70 vezes 7? Não foi isso que Jesus falou? Quantas vezes, Senhor Jesus, Mestre, nós temos que perdoar nosso irmão? Quantas vezes? 70 vezes 7. Calcula isso aí, pastor Lúcio. 440 alguma coisa ou não? Estou viajando. É isso? É muito. Isso aqui é só eu e a Dani. A Dani e o coach o Arthur e a Lorena. Porque de repente se a gente tem uma igreja, né, pastor Lúcio, com 470, 90 membros, né, aí só é uma vez para cada, né? Mas não é assim não. Graças a Deus, diga, graças a Deus. Não é verdade? É eu e ela, depois eu e ele, eu e o Arthur, eu e a Lorena, né? Basta não abusar, né, pastor Lúcio? Esse negócio de pensar, a pastora vai perdoar a gente 400 e pouca vezes, vamos abusar. Não, vamos abusar, não é verdade? Olha só, mas isso é só para falar, amados, que o nosso Deus, vamos ler um pouquinho do Salmo 139, eu não quero tirar aqui, coach, da minha tela, senão eu vou me embaralhar aqui. Cadê aquela Bíblia da Patrícia? A parte fica sem Bíblia toda vez que eu estou pregando. Porque eu não vejo mais, né? Vocês já sabem, né? Que com a velhice também a visão vai embora, né? Depois dos 40, pode rir, porque vai chegar a tua vez. Olha só, segura aí, Stefano. Salmo de Davi. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha, de longe, hein? Não precisa estar perto. Preste atenção. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos. Preste atenção, não é só aquele caminho que Deus traçou. Todos os caminhos que nós estamos caminhando. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Mas olha, tem crente que não acha essa ciência maravilhosa, tá bom? Tem crente que não quer que Jesus sonde, que Deus olhe, que se esconde embaixo da mesa, mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol ou Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Amém, queridos? Olha só. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Nós aqui não enxergamos no escuro. Amém, amados? Não enxerga no escuro, mas Ele enxerga. Glória a Deus. Né? Aí diz assim: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti, ó, a mesma coisa, né? Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu imagino Deus, sabe quando a pessoa está tecendo uma roupa de crochê?
né? Começa, né, bem pequenininha aquela linha e vai crescendo, crescendo. Eu imagino isso. Eu imagino Deus formando você, eu e nós, povo de Deus, ali daquele pinguinho, né, que se forma e vai crescendo dentro do útero, né, conhecendo cada membro, cada órgão, cada veia, na verdade, aleluia. Vamos lá, queridos, diz assim: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Isso? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe ou disforme, né? E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Olha só o livro de Deus, preste atenção. Existe um livro, amado. E todas essas coisas lá sobre mim, sobre você, estão escritas nesse livro. E um dia vai ter uma leitura. E um dia o Cordeiro de Deus vai abrir esse livro. Amém, queridos? E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Isso era o rei Davi dizendo para o Senhor: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantaram contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha, eu não sei se todo mundo pede isso para Deus, não, viu, Stefano? Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos falando da capacidade do nosso Deus de nos sondar, não é verdade? De olhar para dentro de nós. Agora imagina quando nós estamos fazendo igual o rei Davi, né? O rei Davi, né? Quando nós pregamos sobre Davi, nós temos que falar da parte má e da parte boa, pastor. Porque Davi não cometeu somente erros e nem cometeu somente acertos. Amém. Por isso que nós aprendemos com a história de Davi. Porque também somos homens, seres humanos. Amém, amados? E por isso que muitas vezes nos identificamos muito com aquelas coisas que aconteceram. Claro, amados, nós temos que discernir. Às vezes, eu cometo um pecado, você não está cometendo o mesmo pecado. Mas não significa dizer que você não está pecando. Não é verdade? Às vezes, as pessoas uns olham para os outros e dizem: ah, fulano está fazendo tal coisa. Você não está fazendo isso não, mas está fazendo outra. Não é verdade? Então, por isso que Jesus fala, né, que a gente não deve apontar, a gente não podemos estar julgando, podemos valorar e tomar cuidado para não chegar na seara do julgamento. Amém, amados? Por quê? Porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Não é verdade? Então, queridos, a vida de Davi, eu nem entrei ainda na palavra mesmo, né? Uma palavra que toda a igreja conhece, creio eu, não é verdade? Mas quando nós focamos em Davi, precisamos falar dos erros que ele cometeu e dos acertos. Por que ele cometeu tantos erros, irmão Raimundo? Por que Davi cometeu tantos erros, Daniel? Por quê? Ele era um homem comum, ele era um homem como nós, mas ainda errante, não é verdade? Ele consta lá em Hebreus 11. O que tem lá em Hebreus 11, igreja?
Hebreus 11, vamos lá, puxa a memória de vocês. Hebreus 11. A galeria da... Captei a vossa mensagem, amado guru. Fé, Sandra, é isso aí. A galeria da fé. Glória a Deus. Olha só, olhe pra cá, olhe pra mim. Davi errou tanto, mas o nome dele está lá na galeria da fé, junto com Abraão, né? Junto com os outros lá que também foram lembrados pelo apóstolo Paulo quando falou, né, daqueles que tiveram fé. Agora ele vai entende, né? Como é que uma pessoa tão errante, coach, tá ali naquele lugar tão especial, né, pastor Lúcio? Olha, nós, antiguidade, né? Nós tivemos um pensador, você já estudou isso, o Kant, né? Acho que é Emmanuel Kant, né? Ele falou alguma coisa sobre o erro, né? Eu estava pesquisando aqui, vamos ver o que é que ele falou, só para você ter uma ideia de quantas pessoas estudaram o erro, gente. Por que será que as pessoas estudam tanto o erro, Eli? Por que será? Olha só o que ele disse. Ele disse assim, ele é um filósofo, na verdade. Ele disse assim, olha, o contrário da verdade é a falsidade. Foi ele que falou, preste atenção. O contrário da verdade é a falsidade. Aí ele prossegue dizendo assim, mas quando a falsidade é tida como verdade, passa a chamar-se erro. Erro. O contrário da verdade é a falsidade. Mas quando a falsidade é tida como verdade, aí ela passa a ser um erro. Você está conseguindo raciocinar naquilo que ele falou? É verdade, queridos. É verdade. E olha só, o Marcos Túlio, né? Eu fui lá na Roma Antiga, né? Marcos Túlio Cícero um dia disse: errar é próprio do homem, mas perseverar no erro é coisa de tolos. Vixe. Errar é próprio do homem, né, irmã Cristina? Mas ficar no erro é coisa de gente tola, queridos. Não é verdade? Então, para que serve o erro? O erro serve só para a gente aprender, amados. Não é verdade? Ai, pastor, eu não queria errar. Eu também não. Quem quer errar? Ninguém quer errar. Mas erramos. Erramos, amados. E ninguém diga que não erra, porque eu vou dizer a verdade não está nos seus lábios. Porque todos nós erramos. Numa situação ou na outra, não é verdade? Às vezes vigiando, quando baixa a guarda um pouquinho, pá, errou. Não é verdade? Acontece. Somos seres humanos. Mas olha só, bora lembrar de uma frase que Jesus falava? Qual era a frase que Jesus falava quando ele curava alguém, quando ele via alguém em pecado? Vá e... Olha só, vá e não peques mais. Ou seja, meu amado, minha amada, você cometeu esse erro, pronto, você já se arrependeu, pronto, vá e não peques mais, não faça mais, né? Aí a pessoa pensa, isso eu não posso mais fazer, então eu vou fazer outro, né? Não pode fazer nenhum, tem que vigiar para não fazer, amado. Não é verdade? Sabe por quê, querido? Vamos ver aqui, através da história, né, que nós vamos ler do rei Davi, tanta coisa. Olha, gente, eu fiquei embriagada. Não é de tirar o álcool, não, gente, viu? Eu fiquei embriagada quando eu li toda essa história do rei Davi, sabe, coach? A gente lê, não sei se acontece com você. Acontece com você, irmã Cristina? A gente lê uma passagem, aí Deus fala, né? Aí depois você lê a mesma passagem. Acontece, Cris? Acontece com você? Você lê a mesma passagem, não é verdade? Aí Deus fala outra coisa. Não é verdade? Aí olha só, eu lendo, né?
Ai, Jesus, e eu dava glória. E eu, oh Senhor, que isso? Ainda não tinha me tocado disso, Senhor Jesus. Que história é essa que o Senhor me fez aqui, meu Pai? Aí eu disse, mas Senhor, esse pecado é muito feio. Aí ele falou, mas tu também peca. Ele falou, e tu também. Eu falei, oh Jesus, tá bom, mas tá bom, eu peco mesmo. Eu sou pecadora mesmo, mas eu estou arrependida. Já nem cometi o pecado, já estou pedindo perdão. É para não ficar retido, né? Porque quando fica retido, o que acontece, Emilene? Quando fica retido? Aí a gente constrói um murinho assim. Cada pecado retido é um tijolo. Aí tu vai colocando, ó, um em cima do outro. Aí quando você vê, você está de um lado do muro e Deus está do outro lado. Então esse tijolinho aí tem que servir para a gente construir os nossos planos. Não para a gente construir uma barreira entre nós e o nosso Deus. Amém, amados? Bora, senão a gente não vai, mano. Eu estou na primeira ainda, são 10? Vamos lá. Vamos virar aqui. Importante essa frase que eu coloquei aqui, olha, lá em Mateus 22, 29, porque a gente pergunta assim, ai Senhor, eu errei, ai Senhor, por que eu errei, né? Bora lá, o que nos leva a errar? Jesus falou, abre rapidinho a tua Bíblia lá, Mateus 22, 29, agora tem que ser rápido, senão não vai dar tempo. Errais. Todos acharam? Quero que vocês leiam, porque olha, Jesus explica. Às vezes nós não atentamos para aquilo que ele está falando, mas ele fala. Amém? Então o que ele diz aí? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só que coisa interessante. Porque às vezes nos aplicamos muito a conhecer as Escrituras, amém? Mas só que para nós não errarmos, nós não temos que, não basta nós conhecermos somente as Escrituras. O que Deus fala mais? Temos que experimentar o quê? O poder de Deus. Amém? Porque senão nós vamos, inchar de conhecimento da palavra. Vamos inchar de conhecimento da palavra. Mas e o poder de Deus liberado na nossa vida? Onde está? Aí, quando nós não somamos, olha que matemática simples, mas profunda, né? Conhecer a palavra, mas experimentar o poder de Deus é igual à fórmula para não errar. É simples ou não é simples? É fácil de cumprir? Não. Não é fácil, não. E se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo. Sabe por quê, queridos? Davi errou tanto. Mas sabe o que era que ele fazia? Ele botava isso aqui, olha, no pó. No pó. Por isso nós temos que entender o que diferencia um ser humano que erra e permanece no erro daquele que erra, se arrepende, rasga as suas vestes diante do Senhor, pede perdão, não é verdade? E torna para os caminhos que o próprio Deus fez. Olha, queridos, nós somos privilegiados. Diga comigo assim, nós somos privilegiados. Vou lhe dizer por quê. Nós temos alguém, nós temos o ser mais inteligente de todo o universo. E esse ser está disposto a construir um caminho para que nós sigamos. Amém? Amém. É necessário que nós façamos isso? Não. É necessário que nós trilhemos no caminho que Ele construiu. Amém? Você consegue entender por que nós somos privilegiados? Porque o nosso Deus constrói os nossos caminhos. É Ele quem diz para onde você
Senhor. Eu estou fazendo, papai, aquilo que o Senhor me mandou. Eu quero caminhar no caminho que tu está construindo para mim. Dá para entender, queridos, dá para entender o que é esse mistério de ter esse Deus na nossa vida. Davi sabia. Davi sabia. Davi entendia Gênesis isso. Davi entendia isso. Davi conhecia. Quando você lê os Salmos, você vê um amor da parte de Davi para com Deus, uma fé inabalável, né? Davi errou, mas quando ele foi jogar a pedra no gigante, ele errou? Não. Ele acertou. Ele foi lá, vamos falar igual o pastor fala para o Samuel, só porque eu sou pequenininho, né? Só porque eu sou pequenininho, tu vem afrontar o povo do Deus vivo? Amém. Davi disse assim para ele: esse povo aqui tem Deus. Amém. Esse povo tem um Deus. Né? Davi, irmão, ele não foi só cheio de coragem, né? A impetuosidade do jovem, né? Vou dar uma surra nesse. Pegou um pau, uma pedra. Aí o gigante disse: tu acha que eu sou o quê? Cachorro? O gigante falou para ele: tu acha que eu sou cachorro para te vir comigo, atrás de mim, com esse pau, com essa pedra aí? E o Davi disse: gigante, tu demônio, né? Tem gente que fala assim: gigante do inferno, né? Tu tá amarrado, Satanás do inferno, né? Davi não falou isso, mas quase que ele falou. Ele falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia, aplauda Jesus, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel 13:14. 13:14. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos ler o 13, né? Você foi lá para 1 Samuel 13, amém? Amém. Versículo 13, diz assim, ó: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, versículo 14, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Glória a Deus. Será que Deus se precipitou falando isso, pastor? Porque Davi não tinha cometido os erros que ele cometeu ainda. Aí nessa parte. Será que Deus disse: me precipitei dizendo que esse homem é um homem segundo o meu coração? Não, queridos, não mesmo. Sabe por que Deus falou isso? Sabe por que Deus se referiu a Davi assim? Porque ele já conhecia Davi. Já conhecia, já sabia de quem ele estava falando. Já conhecia ele na formação dele, no ventre da mãe dele. Já sabia, já tinha trilhado um caminho. Deus não se precipitou, não. Olha, nós aqui nos precipitamos, não é verdade? Muitas vezes nos precipitamos, nos antecipamos nas palavras. Depois, ai meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo, né? Papai do céu, perdão. Vai pedir perdão para quem tu falou, olha. Né? Às vezes pega contra o irmão e aí não quer pedir perdão para o irmão, pede perdão para Deus. Não, está errado. Olha o erro, né? O erro presente nas atitudes dos cristãos, né? Se eu pequei contra alguém, eu tenho que ir lá pedir perdão. Depois que eu vou lá com o Senhor. Aí eu digo: já fui lá, agora eu estou perdoado. Aí, Senhor, já joguei no mar do esquecimento o teu pecado. Glória a Deus. Então, quando nós conhecemos a história de Davi, não só ele, foi Davi o único que errou na Bíblia? Não mesmo. Outros erraram, não é verdade? E nós? Qual é a semelhança que existe entre essa história e a nossa história, amados?
Não é verdade? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de nós, né? Como é que está a nossa vida, né? Olha, essa frase é muito falada, né? Como é que está a tua vida, Sumano, né? Sua vida está bem? Amado, a nossa vida está do jeito que nós queremos. Não, pastor, eu estou passando dificuldade e não era isso que eu queria, não. Eu também não quero passar dificuldade. Quem quer passar dificuldade? Ninguém. Mas a nossa vida é fruto daquilo que nós fazemos, amados. A nossa vida não é um passe de mágica, sabe, Nani? Que acontecem coisas mirabolantes, nós não sabemos porquê. Não é ou não é? Como diz o caboclo. Não é assim? Ah, Senhor, minha vida está um transtorno. Por quê? Deus vai dizer que tu está com amnésia? Deu um branco? Às vezes quando a gente está na faculdade, né, irmão, na escola, vai fazer uma apresentação, dá um branco, gente. Não é verdade? Quem já passou por isso aqui? Horrível! Horrível! Dá um branco, a gente se esquece de tudo. Já fez, Cris? Seminário? A gente esquece de tudo, aí a gente fica... E agora, Jesus? E agora, Senhor Deus? E agora? Aí a gente se lembra do que... Aí pega o fio da meada de novo, né? Mas às vezes dá um branco na nossa cabeça, gente. Aí às vezes eu não consigo dormir, o pastor fala assim pra mim, pensa numa parede branca. Quando eu penso, a parede já está pichada. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu não quero ficar igual meu pai, sabia? Meu pai tinha uma insônia desgraçada, o homem não dormia, gente. Olha aquela bolsa no outro dia assim, igual a da Lorena, a bolsa da Lorena. Aquela bolsa de couro, Lorena, que você tem. Tem, Lorena. Então, queridos, às vezes, olha só, a nossa vida dá um salto. Pá. E não é o salto que a gente quer que dê. Não é verdade? Não é. Mas nós temos que entender uma coisa, amados. Esse salto não desceu de paraquedas. Não é igual o Sarney, né? Que disse que era um senador paraquedas, né? Não é igual ele, não. Esse salto é fruto daquilo que nós estamos fazendo diante do nosso Deus. Amém, amados? E nós temos que avaliar isso todos os dias. Nós temos que avaliar, Dani, a nossa postura diante dele, do nosso Deus. Às vezes, amados, olha só o que nós fazemos. Nós avaliamos a nossa postura diante do nosso chefe. Não é verdade? Será que eu estou fazendo direito? Né? Será que aquilo que o meu chefe mandou? Às vezes nós estamos na escola, né, Milene? A gente já quer avaliar a nossa postura diante da nossa professora, né? Ai, professora, será que ela está gostando, né, do meu trabalho? Está gostando de mim? A Rafa que faz bolo, acho que ela pensa assim, será que esse bolo está bonito, né, Rafa? Será que vão gostar desse bolo para me contratar de novo? Né, Rafa? O importante é gostar para contratar de novo, Rafa. Senão não tem cliente, Rafa. Se tem cliente, não tem dinheiro, né? Não é verdade? Então nós nos preocupamos. Olha, Davi fez a mesma coisa. Davi fez a mesma coisa. Vamos lembrar um pouquinho da história? Porque se a gente for ler, a gente vai demorar. Vamos lembrar que um dia o rei Davi estava passeando no seu palácio, defrosou. Sabe por que defrosou? Sabe por que Nilza defrosou? Porque era tempo dos reis irem para a guerra. E sabe o que o rei Davi fez? O homem segundo o coração de Deus mandou Joabe, comandante do exército, e os seus guerreiros vão para a guerra guerrear. E ficou defrosou. Ficou defrosou. Só que a Bíblia diz que era tempo dos reis descerem para a guerra. E Davi tinha que ter ido para a guerra. E não foi. Ficou lá. Aí a mente começou a passear, né? Olha a mente do desocupado. O desocupado não tem o que pensar, amado. Presta atenção. Quando a gente está desocupado, né, Marquinhos? Encarnação. Quem não gosta de ficar um momento desocupado, né, gente? Vamos combinar, né? Só trabalho. Não é
tá, pastor Lúcio? Aumenta o meu salário, tá, pastor Lúcio? Por favor. Muito trabalho ultimamente. Mas olha, o rei Davi, ao invés de descer para a guerra, como diz a palavra do Senhor, era a época, não fez. Mandou o pobre do Joabe, guerreiro, valente, comandante do exército, sábio, sanguinário. Sanguinário, olha, que o Joabe não tinha, como diz a minha mãe, 9 horas, não. Pegava a espada e ó, passava a manteiga no pano. Cortava-lhe a cabeça, né? Esse é um professor meu, pastor, não sei porque eu me lembrei disso. Né? Que ele falava, né, contava uma história de terror, lá na hora que a pessoa desembanhava a espada, ele dizia, passava a manteiga no pão, né? E a gente era tudo jovem, se caía na gargalhada. Aí olha o que acontece. Estava lá de frozor, a mente estava divagando, oh glória! Não era devagar não, assim, olha, divagando, amados, pensando, né? Ali, não sei se estava refletindo, acho que não, se estivesse refletindo não teria feito o que fez. Mas vamos lá. De repente, uma mulher tomando banho, peladona. Aí o olho do santo de Deus, né, pulou. Sabe aquela cena quando o olho vai para fora, assim? Imagino que ficou assim o olho do rei. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu quero essa mulher para mim. Não vai ter jeito, não vou sossegar. Te acalma, minha alma. Ei, meu servo, vai já buscar aquela mulher aí para mim. Aí lá vai a Batseba, né? Eu não quero ir, me larga, eu sou casada. Foi assim? Olha, vai ali que o rei está te chamando. Prontamente, meu senhor. Me fala o que foi que a Batseba fez para dizer que não. Uma mulher casada que não soube dar um exemplo, que foi se deitar com um homem estranho ao seu marido. Simplesmente vamos conjecturar agora. Não está escrito. Talvez Batseba pensou assim: é o rei. Se eu for, vou ganhar os favores do rei. Se eu for, vou reunir as amigas e vou me vangloriar dizendo que eu me deitei com o rei. Talvez tenha sido muito conveniente para ela se deitar com o rei. Na verdade, porque se devia a ele obediência, mas demonstrasse o caráter. Porque ainda quando devemos obediência a alguém, temos que demonstrar o nosso caráter. Lá no quartel, Nando, como é que fala quando a ordem é louca? Ordem absurda não se cumpre. Na verdade, uma ordem absurda daquela, Batseba tinha que, peraí, calma, diz pro rei que eu sou casada. Não. O erro foi só dele? Não, mas ninguém para pensar no erro da Batseba, né? Isso me revoltou hoje. Eu falei, não, eu vou fazer justiça com Davi hoje. Eu vou falar que não foi só dele o erro. Ela também estava lá se dando para ele. Não é verdade? Às vezes, a pessoa age assim. Sem sabedoria, sem discernimento, sem demonstrar que tem vida com Deus. Sem demonstrar. Às vezes não tem vida com Deus, querido, mas tem caráter. E o caráter fala. Porque o caráter é formado, são valores que são adquiridos por nós desde os tempos de criança até a fase adulta. Amém, amados? Aí olha o que acontece. Depois que ocorreu o adultério, Davi mandou Batseba, vai-te embora para tua casa. Vai-te embora.
Aí o que aconteceu? Davi ali se satisfez. Davi agiu na impetuosidade. Davi não pensou nas consequências do seu ato. Davi não quis nem saber do que ia acontecer depois. E o que aconteceu depois? Batseba, engravidou. E foi lá dizer para ele, né? Não ficou lá não, foi porque eu quis, né? Vou lá dizer para ele. Foi lá e falou para ele: estou grávida. E agora, o que vai ser? Aí Davi, passo para trás. Mandou chamar o marido de Batseba. Deu um prêmio para ele. Chamou ele da batalha. E disse: vai para tua casa. Vai lá. Deita com a tua mulher. Toma vinho. Fica bem. Só que Urias achou aquilo estranho. Urias estava no meio de uma guerra. E o povo, o exército do rei estava ali e ele não conseguiu entender. Ele não conseguiu entender, pastor, por que tinha acontecido aquilo. Que graça é essa diante dos olhos do rei? Aí sabe o que Urias fez? Se sentou lá na porta do palácio. Não foi. Olha o que Davi pensou. Qual foi o... Olha, para pensar, para encobrir o erro, o ser humano pensa, né? Mas para pensar, para não fazer o erro, não pensa. Aí Davi, aí a mente dele voltou, né? Rapidinho a mente de Davi voltou. O raciocínio dele, então, meu Deus do céu. Aí ele falou: plano A, vou mandar ele voltar, se deitar com a mulher dele. Para quê? É isso aí. Ele vai pensar que esse filho é dele, vai ficar tudo muito bem, obrigado. Olha o golpe. Presta atenção, isso é um golpe. Aí Urias surpreendeu Davi, disse: não vou, vou ficar aqui. Mas rapaz, por que tu não vai te deitar? Vai te deitar com a tua mulher. Não vou, rei. Não vou, meu senhor. Os meus amigos estão tudo lá na frente da batalha. Eu não posso, meu coração não deixa. Guerreiro. E ficou lá. Aí Davi, plano B. Olha, para encobrir o erro, pastor Lúcio. Presta atenção na mente fértil do ser humano. Mandou lá pelo próprio Urias uma carta. Olha o servo, né? Se pegasse a carta e abrisse, ia dizer: eita, tá mandando me matar. Mas não abriu, irmã Cristina. Acho que eu ia abrir, irmã Cristina. Eu ia abrir. Mandou por ele a carta para Joabe colocar ele na frente da batalha. E disse na carta, porque queria que ele morresse. Falou na carta. E aí quando chegou lá, Joabe pegou a carta, leu e colocou Urias na frente da batalha. E o que foi que aconteceu? Morreu. Aí Joabe manda avisar o rei, né? Olha, já tal aconteceu, né? Aí passou o luto, aí a Batseba chorou. Em cima do... Não sei nem se tinha caixão, né, naquela época. Acho que não tinha, não. Não sei nem se o corpo voltou. A Bíblia não relata. Mas ela chorou os dias de luto dela. Quando acabou o luto, o que Davi faz? Davi disse assim: agora ela é minha. Tá tudo encoberto. Ninguém ficou sabendo de nada, né? Esse filho que ela está esperando é meu filho mesmo. Eu vou trazer ela para cá, vou fazer dela minha mulher, porque tinha um bocado de concubina, não é verdade? Aí, quando ele menos espera, bate lá na porta dele. Quem? Não é o Raimundo Nonato. O profeta Natan.
Acho que quando ele viu o profeta, ele fez assim, ó. Sujou. Sujou porque o Natan chegou, né? Quando o Natan chega, sai de perto. Aí o Natan foi lá, contou uma história para ele primeiro. É muito grande isso, eu estou só resumindo. Contou uma história para ele. Só que essa história falava justamente do que ele tinha feito. E perguntou para ele, qual é a tua sentença, rei? Ele, isso aí, ó, para quem fez isso? Eu quero ler, Natan. Acha aí, rapidinho na Bíblia. Bora ver se eu encontro aqui. Aleluia, Jesus. Veja em 1 Samuel 26. Vamos ver se é isso. 1 Samuel. Será que é isso? Não, é 2 Samuel 12. 12, 9. É isso, Conde? 2 Samuel 12. Tá. Tá aqui, deixa eu ver. Aqui o negócio é 12. Tá, ok. Diz assim, do 7. Então disse Natan a Davi: esse homem da história que ele contou, né? És tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, Saul, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Cruzes, né? Cruzes, né? Olha só a consequência do erro daquele pobre homem, né? Agora é pobre homem, né? Porque quando as consequências gravosas vêm, né, dos erros que nós cometemos, nós nos tornamos miseráveis, porque nós temos que passar. Davi, quando ele pegou Batseba para ser sua mulher e achava que ele ia pegar aquele menino no colo, não é verdade? Deus disse: não, vou matar ele. Vou matar. Deus disse: a mim tu desprezaste. E Deus matou aquela criança, querido. Davi chorou. Davi chorou. Mas Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. E depois disso, depois que Davi se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. Olha que as consequências estavam só começando. Batseba engravidou. E a palavra do Senhor diz que Deus amou aquela criança. E aquela criança seria Salomão. O rei Salomão mais tarde. Davi se arrependeu do que fez. Porém, tudo isso que o profeta Natan profetizou, deixou de acontecer? Não, amados. Sabe por quê, queridos?
O nosso arrependimento, ele nos liberta. Amém? O nosso arrependimento nos liberta daquele peso espiritual, daquilo que faz com que nós estejamos encurvados, envergonhados diante de Deus. Mas o nosso arrependimento, amados, não faz cessarem as consequências daquilo que nós fazemos. Por isso que é melhor não fazer. Porque se não fizer, não vai ter consequência. Mas se fizer, embora se arrependa, vai ter consequência. Qual é a diferença entre aquele que se arrepende e tem a consequência e não conhece Jesus, e aquele que se arrepende tem a consequência e conhece? A colheita daquele que conhece a Jesus é com Jesus. Amém? Aquele que não conhece a Jesus vai colher, vai ficar à sua própria sorte, vai até se matar, porque não aguenta o peso do erro, do pecado, a responsabilidade por aquilo que ele mesmo fez. Amém, amados? Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Isso nos leva a refletir sobre as nossas atitudes e a forma como nós decidimos dar um passo na nossa vida, a forma como nós decidimos viver as nossas vidas. Isso é muito sério, amados, porque tudo que fazemos vai trazer consequências. E às vezes nós estamos aqui, olha, batendo massa, igual no Egito, para construir pirâmide para Faraó, sem sair do lugar. Mas nós temos que entender, queridos, que nada passa aos olhos do Senhor. Nada está. Olha, Davi fez de tudo, para encobrir os nossos erros aos olhos dos homens. É fácil, amados. A gente põe uma máscarazinha aqui, pronto, e ninguém sabe de nada. Mas não dá para encobrir, queridos, diante do nosso Deus. O nosso Deus, Ele está lá, amados, Ele está lá. A não ser que você diga, não vem. É o homem que decide se quer Jesus do seu lado ou se não quer. Então, se eu não quero Jesus, vou fazer tudo que eu quero, a minha consciência não pesa. O pecado não pesa no meu coração, o erro que eu cometi não vai mais pesar. Mas se eu quero Jesus, se eu estou diante do Senhor, querido, é diferente. É diferente. Porque o Espírito Santo aqui nos convence do pecado. Amém? Só que às vezes não precisa o Espírito Santo nos convencer, amados. Nós temos isso aqui, olha. Mente, raciocínio, sabedoria. É preciso o Espírito Santo vir e dizer, olha, Davi, tu fez coisa errada. Davi sabia que era errado, amado. Davi tinha consciência do seu erro. Mas mesmo assim fez. Por quê? Porque não pensou. Olha, eu tenho certeza que se Davi tivesse tirado meio minuto para pensar naquele dia, que ele estava de frozô lá, olhando para a mulher dos outros, ele não teria feito nadinha daquilo, queridos. Nada. E nada disso teria acontecido. Olha, quando você prossegue nessa leitura, tudo que o profeta Natan falou, tudo, né? O profeta Natan disse que o próximo, que seria Absalão, o seu filho, ficaria com as suas mulheres. Foi exatamente o que aconteceu. Absalão armou para Davi. Absalão tinha inveja de Davi. Absalão tinha inveja. Ele via o povo chegando até o rei para pedir conselho, para trazer a sua causa, e ficava, quem dera eu fosse juiz em Israel. Mas ora, se ele tivesse os atributos de um juiz, será que o rei Davi, olhando o seu filho, não diria, vou fazer dele um juiz? Não é? Absalão era lindo, diz a Bíblia, formoso, alto, bonito. Ui. Mas o que adianta, irmão Raimundo? Tanta beleza exterior. Não é verdade? O que adianta? Para uns adianta, porque só olha para o exterior. Mas para Deus, amado, não adianta nada. Não adianta nada, porque Deus, Ele olha para o interior. É aqui dentro que Ele tem que ver beleza. É dentro. Absalão era formoso, lindo, maravilhoso e queria ser juiz, mas não demonstrava isso. Aí olhava para o pai e ficava com inveja. Aí começou a interceptar as pessoas. A pessoa chegava lá para pedir conselho para o rei, Absalão interceptava. Ouviu
dava o conselho dele e despedia. E foi comendo pelas beiras, como diz o ditado. Foi convencendo as pessoas que ele era melhor. Formou um exército, pastor. Formou um exército. E foi contra o pai. E armou contra o pai. E o pai teve que sair de Jerusalém, sair do seu arraial, sair do seu palácio e fugiu. E o povo que estava perto dele fugiu junto com ele. Foi lá, deu o incentivo, apoiou o rei. E uma parte estava com Absalão. E sabe o que aconteceu? Absalão entrou. E quem era que estava lá no palácio? As 10 concubinas do seu pai. E o que foi que aconteceu? A Absalão foi lá e vou me deitar com as 10 concubinas do meu pai. E todo mundo soube. Aconteceu ou não aconteceu o que o profeta Natã profetizou? Que seria a luz do sol. Que aquilo que ele fez em oculto aconteceria na vida dele, para que todos soubessem. Para que todos saberem? Vergonha que o rei passou. Vergonha. E antes disso, por que Absalão tinha tanta raiva do pai dele? Porque Davi não soube criar os seus filhos. A palavra de Deus diz que ele nunca foi austero com os seus filhos, amados. E aí eles criaram, filhos mimados. Filho mimado que não consegue ouvir um não. Não consegue ouvir um não. Davi colheu ou não colheu os erros que ele cometeu? Olha, queridos, tem mais. Incesto dentro da família de Davi. Absalão tinha uma irmã que se chamava Tamar. E Amnon era outro irmão de outra mulher e se apaixonou por Tamar. E aí ouviu o conselho, conselho de quem não devia, amado. Olha, preste atenção. Conselho de quem não devia. Ouviu a voz do diabo e disse assim: finge que tu tá doente, Amnon. Aí tu diz assim: pai, eu quero que a minha irmãzinha venha aqui me fazer uns bolos aqui e me dar de comer. O pai disse: tá bom. Absalão, manda a tua irmã lá com ele, com Amnon. A moça formosa, Tamar, bonita, quando chegou lá, te deita aqui na minha cama. Ela disse: não, meu irmão, não. Isso não é costume do povo de Israel. Irmão deitar com irmão. E ele disse: sabe o quê? Quero nem saber. Puxou ela, estuprou ela. Depois, quando ele desvirginou ela, que ela era virgem, ele disse: agora vai-te embora, me deu nojo de ti. Olha que coisa. E fez ela ir embora. E ela disse: não, meu irmão, não faça isso comigo. Vai ser pior do que o que você fez agora. Ela queria que ele assumisse ela. Ele disse: vai-te embora já daqui que eu estou com nojo de ti. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. 1 minuto de pensamento do rei Davi teria evitado toda essa desgraça na casa dele, na família dele, na política do reino dele. Depois disso aí, 2 anos depois, Absalão remoendo aqui: olha, a minha irmã foi deflorada. A minha irmã, eu vou armar para Amnon. Armou para Amnon. Mandou matar Amnon. Foi embora, fugiu para um reino do lado. Passou 3 anos lá. Depois começou a pedir para voltar. E Davi, chateado porque tinha matado o filho dele. Mas disse: volta meu filho. Perdoou. Davi perdoou Absalão. E depois Absalão se voltou contra ele. E a palavra do Senhor diz, amado, que ele disse assim: não matem o meu filho Absalão. Para o exército dele. Não matem Absalão, o meu filho Absalão. Ele já tinha perdido um de Batseba. Ele já tinha perdido Amnon. Ele não queria perder Absalão. Olha a consequência. Olha o desespero de um homem, querido. Olha o desespero de um rei. Mas sabe o que aconteceu? Absalão, eles foram contra o exército de Absalão. Absalão, montado no seu cavalo, passou debaixo do orvalho e ficou preso. Ficou preso
nos galhos. O cavalo foi embora, ele ficou preso. Olha só como as coisas acontecem, queridos. Aí, pessoas do lado de Davi, do exército de Joabe, viram e foram contar. Aí Joabe disse assim: por que tu não mataste ele? Aí: não, meu senhor, o rei disse que não era para tocar nele. O rei disse que quer o filho dele vivo. Aí Joabe foi lá e matou Absalão. E depois mandou avisar Davi. Aí lá foi os mensageiros, correndo. Aí entra só um, se só veio só um, já é boas novas, manda passar. Aí entra o outro, é boas novas, porque não veio muita gente. E, ai, meu senhor, vive o rei eternamente, né? O exército do Absalão, ele: onde está meu filho? E ó, o primeiro mensageiro se calou, teve coragem de falar, pastor. O segundo disse: já era, passou dessa para melhor. Aí o que aconteceu com Davi? Soltou foguete? Não, Davi chorou, Davi sofreu, Davi ficou em pranto, Davi pranteou. Davi não queria mais falar com ninguém, Davi não queria ver ninguém. Mas se ele tivesse pensado, agora eu falei meio minuto, né? Se ele tivesse pensado 20 segundos antes de olhar para Batseba e desejá-la, nada daquilo teria acontecido. Porque o que estava acontecendo era justamente aquilo que Deus disse que ia acontecer. Olha, amados, nossos erros têm consequências. Nós precisamos aprender nessa noite com essa passagem. Amém. Nós temos que amolecer os nossos corações nessa noite e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero ser instruído, eu quero ser instruída por Ti. Senhor, eu quero fazer diferente daquilo que eu tenho feito. Eu quero um coração de carne no lugar do coração de pedra, Senhor. Eu quero pensar antes de fazer. Olha, querido, Deus não vai descer do trono dele para dizer para você e para mim: não faz isso aí não, meu filho está errado. Ele não vai fazer isso, porque ele já nos deu discernimento daquilo que é certo e errado. Deus não é um Deus de vãs repetições, todo o tempo falando a mesma coisa com seus filhos. Deus ensina, Deus quer que nós aprendamos. Amém. Mas não adianta aprender, querido, se nós não colocarmos em prática. Davi era um homem, ou foi um homem segundo o coração de Deus. Fez muitas coisas erradas, fez muitas coisas certas. Obedeceu a Deus na maioria do seu tempo, na maior parte do seu tempo sobre essa terra. Mas provou o fel amargoso, amados, da consequência dos seus atos. Davi chorou muito. E nessa história toda, quando você estiver lendo na sua casa, você vai ver que ele não chorou só uma vez. Ele chorou uma, ele chorou duas, três, quatro. Ele chorou muitas vezes. Muitas vezes, queridos. E quantas vezes nós vamos chorar por consequências de erros que temos cometido reiteradamente em nossas vidas? Ora, Deus nos ensina que os nossos erros são para que nós os corrijamos, para que nós aprendamos com eles. Jesus disse: vai e não peques mais. Então para nós hoje é: vai, meu filho, e não peca mais, querido. Vai, minha filha, não peques mais. Te mantém na presença do Senhor. É isso que o nosso Deus deseja de nós, amados. Chega, querido, chega de ficar igual criancinha, sabe? Às vezes o ser humano, Davi, já era rei. Como um rei, um homem maduro, consegue se voltar a uma mentalidade quase infantil, de impetuosidade, e cometer erros gravosos, danosos. Olha, meu amado, eu vou dizer para você uma coisa: às vezes nós reclamamos, às vezes murmuramos da nossa situação, mas, queridos, nós temos que ter em mente: estamos vivendo aquilo que plantamos. Olha, a palavra do Senhor em Gálatas 6:7, eu acho, diz: de Deus não se escarnece. De Deus não se escarnece. Em outras traduções, de Deus não se zomba. Davi zombou, conhecia a Deus. Se você lê os Salmos, você vê alguém que conhecia profundamente um Deus e fez tudo o que fez, zombou de Deus, amados. Tentou
se esconder, não adiantou nada. Olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aleluia. Nós não podemos mais negligenciar, não podemos agir como se fôssemos membros da PAI. Às vezes agimos assim, como se não tivéssemos discernimento. Davi agiu assim, sofreu as graves consequências. Só que nós, amados, vamos aprender com os erros desse homem, queridos. Não é só dos nossos erros que cometemos. Se vemos alguém que cometeu algo, errou, consequência foi ruim, epa! Não vou por aí. Não vou fazer a mesma coisa. Vou ser inteligente, né? Não vou cometer esse erro. Amém, queridos? Nessa noite, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Vem para que mudemos as nossas atitudes. Vamos pensar, vamos refletir. Vamos refletir sobre aquilo que é necessário que reflitamos. Às vezes passamos tanto tempo pensando em coisas idiotas, amados. Coisas idiotas, queridos, que não vão nos edificar em nada. Falamos coisas idiotas para os nossos irmãos, que também não vão edificar nossos irmãos em nada. Vamos pegar esse tempo, meu amado, minha amada. Vamos estar na presença de Deus. Vamos pedir sabedoria. Vamos dizer, Senhor, não quero mais errar. Não quero mais errar. Porque dolorosa é a consequência do erro do ser humano, meu amado. Olha, querido, eu poderia estar aqui e lhe dizer muitas outras coisas. Mas eu creio que o nosso Deus, na forma como Ele quis, e o que Ele quis, Ele já falou aos nossos corações. Então quero que você fique de pé nesse momento. Deixe a sua Bíblia na cadeira e aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, vamos orar. Se coloque diante do Senhor, na presença do Senhor. Eu sei que quando a palavra do Senhor é ministrada, um turbilhão de coisas passam nas nossas mentes, nos nossos corações. Então apresente esse turbilhão de coisas que está aí dentro do seu coração e da sua mente. Fale com o Senhor, fale com Ele, fale para Ele aquilo que você quer, fale para Ele, fale. Talvez você queira ser um homem ou uma mulher segundo o coração dele. Então diga para Ele, seja grato a Ele pela palavra, seja grato a Ele pelo propósito dele na sua vida. Fale com o seu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Deus dos exércitos. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Deus amado, Deus querido, Pai eterno, Deus todo-poderoso. Obrigada por sua palavra, Senhor. Obrigada por teu Espírito Santo, Pai, que vem até nós. Obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente. Obrigada por nos orientar, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tua presença em nossas vidas, Pai. E queremos te pedir, Pai, queremos te pedir sabedoria, ó Deus. Queremos te pedir força, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda para mudarmos, Senhor, as nossas atitudes que têm trazido